assim será a vinda do Filho do Homem. A paz do Senhor a todos. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Jesus vai vir também assim, como ladrão. 30 ou 40? Que horas termina o círculo de oração? É? Então, bora. Então, vamos lá. Vamos para o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Amém? O presbítero Manuel vai receber a porção dobrada. Amém? Quem achou? Amém. Versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, o qual porás o nome de João. E ele terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, então entenderam que tinham tido uma visão do templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor,
nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Diga graças a Deus por isso. Vamos fazer mais uma oração. Curve a sua cabeça. Deus, fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Abre os nossos corações, meu Senhor, para que essa semente seja depositada e que ela possa dar frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Avive a nossa fé, Deus, através da tua palavra, nos ensine, nos corrija, nos ministre, abra o nosso entendimento nesta noite. É a minha oração e te peço que o Senhor permaneça em nosso meio, em nome de Jesus, e só quem concorda diga amém. Diga graças a Deus. Escute, deixa sua Bíblia aberta, se você puder, para nós analisarmos alguns desses versículos deste texto. A Bíblia começa dizendo aqui no versículo 5, que existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Me chama a atenção o versículo 6, que diz que eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí a Bíblia vai acrescentar o versículo 7, dizendo que eles não tinham filhos. Nós temos um costume, um péssimo julgamento, de que se a vida de alguém vai bem, se ele está prosperando, se ele está sendo abençoado, se ele está crescendo nas áreas da sua vida, se ele está conquistando os desejos da sua alma, é um sinal de que Deus está com tal pessoa. Todas as vezes que nós vemos alguém prosperar, crescer, avançar, conquistar, nós pensamos, Deus está abençoando tal pessoa, Deus está com ele. Em contrapartida, quando nós vemos alguém em aperto, quando nós vemos alguém em desertos, quando nós vemos alguém em lutas constantes, quando nós vemos alguém com dificuldades de conquistar algo que deseja muito a sua alma, então o nosso julgamento é contrário. Nós pensamos, essa pessoa está com algum problema com Deus. Ele está em pecado, ele está devendo algo a Deus, ele tem algo escondido e oculto, e nós sempre temos esse julgamento. Se a pessoa cresce e prospera, Deus é com ele. Se a pessoa não cresce e não prospera, é porque alguma coisa está errada na vida dele com Deus. Mas eu vejo algo aqui que nos ensina, a Bíblia vai dizer no versículo 6, que ambos, Isabel e Zacarias, ambos eram justos perante Deus, andavam sem repreensão em todos os mandamentos e todos os preceitos do Senhor, porém não tinham filhos. Os filhos eram um sinal, um grande sinal de bênção de Deus para um casal. Assim que eles se casavam, esperavam-se ter logo filhos. No primeiro ano de casamento, quanto mais filhos a pessoa tinha, mais abençoado ele era, mais rico ele era. Se tivesse muitos filhos homens, iriam trabalhar na terra, iriam alcançar bens, e era considerado como uma pessoa abençoada. Quando há um casamento, um matrimônio entre Zacarias e Isabel, espera-se nos dois, espera nos familiares dos pais, espera nos familiares da esposa, do marido, que venham filhos, que gerem netos, mas porém se apresenta uma esterilidade nesta mulher. Mas a Bíblia vai dizer que ambos eram justos, ambos eram irrepreensíveis, e em todos os mandamentos e em todos os preceitos do Senhor. Então, isso nos mostra aqui que nem sempre quando alguém está vendo a sua vida dar errado, nem sempre quando olhamos alguém e vemos que as coisas não estão dando certo para tal pessoa, não é um sinal de que ela é infiel a Deus. Não é um sinal de que Deus está com ela. Esse é um pensamento dos amigos de Jó.
Porque Jó, quando perde tudo, os seus principais amigos vão trazer um julgamento dizendo: Jó está passando por isso porque ele está em pecado. Mas o próprio Deus dava testemunho de Jó a Satanás quando dizia: você tem visto o meu servo Jó? Homem justo, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Mas quando Jó entra naquele deserto sem fim da sua vida, perde tudo, perde os filhos, perde a comunhão com a esposa, perde a saúde, logo os amigos o acusam de pecado. Mas a Bíblia vai nos mostrar que nem sempre o fiel recebe as bênçãos no tempo que os outros esperam. Esses aqui eram ambos. A Bíblia é tão específica que nos diz: não era só Zacarias que era temente a Deus e guardava os mandamentos e a esposa não era. Não era só Isabel, porque se fosse um ou outro dizia: ele é fiel, a esposa não é, por isso o filho não vem, por isso a bênção não chega. Se fosse só o marido, ia dizer: ele é fiel, mas o outro não é. Mas a Bíblia vai dizer: ambos eram justos perante Deus. Ambos eram irrepreensíveis. Nós não podemos esquecer que a promessa que Jesus nos fez foi: no mundo tereis aflições. E às vezes nós só queremos enxergar a bênção. Se alguém está abençoado, Deus é com ele. Se alguém está crescendo, Deus é com ele. Mas às vezes o crente é provado. Às vezes o crente é levado pelo Espírito ao deserto, como Jesus foi. E isso agora vai acontecer na vida de Zacarias e na vida de Isabel. Um sacerdote que não queria que o seu nome se apagasse sobre a terra, porque quando o homem não tinha filhos, se apagava o nome daquele homem sobre a terra. E eu acredito que a partir do momento que ele identifica que a sua esposa é estéril, ele começa a orar a Deus. Ele começa a clamar ao Senhor. Vamos supor aqui que Zacarias se casa com a idade de 30 anos. Quando o texto vai dizer que no questionamento que ele tem com o anjo, ele diz: como pode ser isso? Porque eu já sou velho e a minha esposa já é avançada de idade. Esses dois termos estão falando de alguém que está com a idade acima dos 80 anos. Vamos supor que com 30 anos ele identificou que a sua esposa era estéril. Então ele começou a orar a Deus para abrir a madre dela. Orou 5 anos, orou 10 anos, orou 20 anos, orou 30 anos, orou 40 anos, orou 50 anos. E o tempo está passando. E eu vejo a fé desse homem num gesto tão grande, porque existia uma lei chamada Lei do Levirato, onde o homem que se casasse com uma mulher que não lhe gerasse filhos, ele tinha por direito casar-se com uma segunda esposa, para ter um filho e o seu nome não se apagar sobre a face da terra. Mas a fé de Zacarias é tão grande, que ele começa uma oração a Deus pedindo esse filho, e ele diz: eu não vou casar-me novamente, eu vou esperar em Deus, porque eu tenho uma certeza que uma hora Deus vai me ouvir, aleluia. E o tempo vai passando, a Bíblia vai dizer que, versículo de número 8, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, versículo 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer incenso. Olhe para mim, por favor. A Bíblia vai usar a palavra sorte aqui, porque existia 18.000 sacerdotes só para o ministério de oferecer o incenso ao Senhor. Eram tantos sacerdotes que cada um deles iria ter uma única oportunidade em toda a sua vida para um dia entrar no templo e oferecer o incenso. Eram muitos sacerdotes, 18.000, só da turma de Abias. E agora a Bíblia vai dizer que houve por sorte, porque eles usavam muitos métodos de sorteio. Um dos métodos de sorteio usado pelo sacerdote em consulta a Deus era chamado de Urim e Purim. Nas vestes sacerdotais tinha um bolso com 2 pedras, uma dizia sim e a outra não.
E quando eles queriam alguma resposta de Deus, oravam, e o sacerdote de olhos fechados colocava a mão sobre o seu bolso e tirava uma das duas pedras. Se a palavra sim saísse, Deus estava confirmando o pedido. Se a palavra não saísse, Deus estava negando o pedido. Era uma das formas de sorteio daquela época. E a Bíblia vai dizer que para os sacerdotes que ainda não tiveram a oportunidade de oferecer o incenso, coube-lhe por sorte sair o nome de Zacarias. A Bíblia vai usar o nome sorte, mas eu costumo dizer que na vida do crente não existe sorte. Na nossa vida nunca será sorte, sempre será Deus. Na minha e na sua vida não haverá sorte, haverá a mão de Deus nos impulsionando, preparando tudo para que as coisas no tempo certo aconteçam. Eu estava conversando com um amigo do Brasil, um cantor. Ele congrega na minha igreja. Ele disse: pastor, eu queria ir aos Estados Unidos, queria conhecer, queria cantar nas igrejas, o que é que eu faço? Eu disse a ele: eu posso conseguir com algum pastor uma carta que lhe convide para que você venha cantar e você vai tentar o seu visto. Ele disse: então eu vou fazer isso. Eu disse: antes disso, ore, abra um propósito com Deus, bote o seu joelho no chão, se possível faça um jejum, porque uma coisa eu tenho para te dizer: você só entra nesse país se essa for a vontade de Deus. Nenhum de nós estamos aqui por sorte, nenhum de nós estamos aqui por acaso. Deus selecionou cada pessoa que está aqui para entrar nesse país. Quantas pessoas você conhece que já tentou várias vezes o visto e foi negado, mas você foi lá de primeira e o seu visto foi aprovado? Será que você é sortudo? Não, a mão de Deus estava sobre você, porque Ele queria lhe trazer aqui. Tem alguém entendendo isso? Levante a sua mão, pegue essa palavra. Na sua vida não é sorte, na sua vida é Deus. É Deus. Deus seleciona Zacarias para entrar no templo, porque Deus tinha um mistério para entregar a ele. Aleluia. Às vezes eu fico triste quando vem poucas pessoas à igreja, mas às vezes eu entendo. Deus seleciona pessoas para ouvir a palavra que Ele quer falar. Deus selecionou você nessa noite, não para ouvir o pastor Bruno, para entregar nas suas mãos um ministério nesse lugar, para entregar nas suas mãos uma oportunidade de estar aqui. É Deus na sua vida, aleluia. E agora Zacarias vai entrar. Eu gosto muito de imaginar a Bíblia, e eu penso que todos os sacerdotes, na sua oportunidade de entrar no templo e oferecer um incenso, preste atenção, tinha uma história para contar. Eu penso que os outros que ainda estavam esperando a sua vez, faziam perguntas: como foi a sua vez? O que você sentiu quando você entrou no templo? O que aconteceu quando você colocou fogo no altar do incenso? O que você viu quando a fumaça do incenso subiu para que fosse as narinas de Deus e Deus recebesse o perfume daquele incenso? Então cada um tinha a sua experiência. Isso é eu imaginando, pastor Tiago. Alguém chegava e dizia: não, no dia que eu entrei, quando eu coloquei os pés ali, eu já senti uma presença que me tomava. Eu senti algo que me envolveu quando eu coloquei fogo no altar e derramei um incenso. E quando a fumaça subiu, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Isso sou eu imaginando. Então Zacarias ia ouvindo as experiências dos outros sacerdotes que haviam tido a sua oportunidade, e ele esperava a vez dele. Como quem sabe você está esperando a sua vez para alguma coisa que alguém já recebeu, e alguém lhe contou o testemunho da emoção que sentiu, daquele momento que marcou, e você fica na expectativa: como será quando Zacarias vai entrar no templo? O que vai acontecer?
acontecer com ele é completamente diferente do que aconteceram com os outros, porque eu penso que todos entraram ali, o altar do incenso estava lá, acenderam, colocaram incenso, Deus recebe aquele cheiro suave e eles saem. Era uma coisa rápida de se fazer, mas quando Zacarias entrou, Deus tinha algo especial para ele. Quando Zacarias colocou o pé ali, aleluia, Deus tinha algo para revelar a ele, Deus tinha uma bênção grande para entregar a ele. Ah, você não entendeu não? Se entendesse, estava com a mão levantada. Quando você entrou nessa noite aqui, Deus tinha algo preparado para entregar na sua mão. Quem quer receber? Deixa eu ver. Quem quer receber? Deus preparou essa noite. Você vir num culto de sexta-feira não é fácil, pastor Tiago. Depois de uma semana dura não é fácil. Só quem quer algo de Deus é quem vem. Quando Zacarias colocou o pé ali, que ele estava diante do altar, o anjo lhe apareceu. Que glória! Que experiência tremenda! Que emoção no coração de Zacarias. A Bíblia vai dizer: o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. A sua oração parece brincadeira, pastor Tiago. Como assim a sua oração foi ouvida? Que oração? O filho que você pediu chegou 50 anos depois. Porque isso aqui eu imaginando. Ele casa com 30, depois de 3 anos a mulher já é considerada estéril. E agora ele começa a orar. Quando ele está, vou imaginar a idade dele, porque a Bíblia não diz, com 83, 84, 50 anos depois, o anjo vem e diz: Deus lhe ouviu. 50 anos depois, Deus ouviu a sua oração. Isabel, sua mulher, vai ter um filho. Imagine a cabeça de Zacarias. Ele orou com perseverança, mas quando ele bateu a quilometragem de 80, que ele olhou para Isabelzinha, meu Deus, não posso nem ensinar muito Isabel aqui, porque tá ao vivo. Porque eu ia ensinar uma Isabel, sabe? Você está entendendo? Daquele jeito, de 84 anos. Naquele tempo não tinha Dr. Ray, o cirurgião das estrelas, não tinha. Para pegar o que estava embaixo e botar aí, não tinha. Isabel já estava sentindo calor no frio, menopausa. Aí o anjo veio e disse: Deus ouviu sua oração. Meu irmão, Zacarias vai entrar num questionamento com o anjo, porque o tempo já tinha matado a esperança dele. O tempo já tinha roubado a fé dele. O tempo já tinha feito ele se conformar. E se tem uma coisa que é um destruidor, é o tempo. O tempo destrói tudo. O tempo é sinônimo de morte. A criança nasce hoje, começa a contar o tempo para o dia que ela vai morrer. Você hoje compra na loja um terno, uma camisa, uma saia, um sapato. Se você pudesse vestir todo dia, mas depois que passar o tempo, que ele lavar, secar, você vai olhar e vai dizer: já não tenho mais vontade, porque a ação do tempo veio sobre aquele objeto. Você compra hoje um carro novo, toda hora vai lavar, toda hora vai aspirar, mas a ação do tempo vai vir sobre aquele carro, e você já não vai ter mais tanto prazer naquele carro, porque o tempo ele vem para destruir. O tempo destrói tudo se nós não vigiarmos. Perceba um relacionamento a dois, pastor Tiago. Um casal namorando, início de namoro, naquela expectativa, se conhecendo. Aí, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Esqueça o WhatsApp, esse negócio, só no telefone celular. Aí ligava 10 horas da noite, amanhecia o dia no telefone. Aí está conversando com a varoa, namorando, e aí dá 4 horas da manhã, e ela está dizendo: desligue, amor, e ela: desligue você.
Eu não quero desligar. Haja assunto, né? Porque a gente tinha. É o início das coisas. Aí ficava lá, desligue você. Eu não, amor, você desliga. Aí ninguém tinha coragem para desligar. Aí dá 5 horas da manhã, o assunto já acabou, pastor Tiago. Aí eles ficam mudos. Aí alguém diz, você desligou? Não, amor, eu estou aqui. No início do namoro é assim. Eu te amo para lá, eu te quero para cá. Aí vem um noivado, aí vem um casamento, aí vem os filhos, aí passa o tempo. Tem casal que nem dá a mão mais à esposa. Não dá mais um beijo depois que sai de casa. Tem tempo que não diz eu te amo, porque a ação do tempo veio sobre aquele relacionamento. O tempo veio sobre Zacarias. E o anjo está diante dele dizendo, Deus ouviu, chegou a sua hora, é agora. E Zacarias está dizendo, mas como é isso? Como é que pode ser? Porque a ação do tempo veio sobre ele. Se nós observarmos o início da nossa fé, éramos uma coisa, hoje somos diferentes. Eu me lembro que eu orava 4 vezes por dia. Eu li Daniel que orava 3 vezes. Eu dizia, eu tenho que superar. Orava de manhã, orava de tarde, orava de noite, orava de madrugada, pegava fogo, lia um versículo e já pregava 1 hora. Era um negócio gostoso. Mas aí o tempo vai passando, nós vamos nos acostumando com a glória de Deus, com a presença de Deus. Mas Deus está aqui nessa noite para dizer, levante a sua mão, eu vou repreender a ação do tempo sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento, sobre a sua espiritualidade. Ele está nos renovando. Quem acredita nisso? Deus ouviu sua oração. Deus ouviu. A sua bênção vai chegar e é agora. E Zacarias está dizendo, como é que pode? Isabel, ele vai dizer assim, versículo de número 12. Zacarias vendo, turbou-se, caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, o qual porás o nome de João. Versículo 14, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Deixa eu profetizar na sua vida. Levante a sua mão, deixa eu profetizar. Quando chegar a bênção de Deus para você, não é só você que vai se alegrar com o que Deus está preparando para entregar nas tuas mãos. A Bíblia está dizendo, muitos se alegrarão, a sua família se alegrará, os seus amigos se alegrará, a América, levante a mão para receber, se alegrará, o Brasil se alegrará. Muitos terão prazer e alegria naquilo que Deus vai fazer na sua vida. E olha a bênção especial que Deus está preparando. Ele será grande diante do Senhor. Isso aqui é muito interessante. Porque o homem quer ser grande diante do homem. O homem quer ser grande diante do outro. O homem quer pregar para mostrar que ele é mais do que o outro. Quer cantar para dizer que ele é grande. O homem quer ter dinheiro para dizer que ele é o melhor. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o menino será grande, mas será grande diante do Senhor. E um dia os discípulos de Jesus debatiam quem seria o maior no reino do céu. Quem vai ser o maior? Bora perguntar lá a Jesus. Jesus, quem é que vai ser o maior? Jesus disse, aquele que servir ao seu irmão, esse será grande no reino do céu. Quem está me entendendo, diga amém. Aí ele vai acrescentando na bênção, ele não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aí Zacarias vai dizer, e disse então Zacarias ao anjo, como eu saberei isso? Como é que isso pode acontecer? Mas de que jeito vai ser? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Bote aí de 80 anos para cima, porque essa expressão quer nos ensinar isso. Velho e avançado de idade, de 80 para cima. Às vezes, quando o tempo de Deus chegar para a gente vai olhar assim e vai dizer, mas como é agora?
Mas como é que pode? E tem jeito ainda disso acontecer? Deus está demorando? Não. Ele está caprichando. Deus está caprichando o que Ele vai fazer na sua vida. Esse homem vai esperar, nas minhas contagens, 50 anos. Abraão esperou, ele tinha 75, teve com 100, esperou 25. Isaac orou 30 para ter os filhos. Zacarias, nas minhas contagens, espera 50 anos, porque o que Deus tinha para entregar na mão dele era algo especial. Era algo que vinha recheado de um grande propósito da parte de Deus. E aí ele está se questionando, mas como é que isso pode ser? Porque nós olhamos o agora, as circunstâncias, e pensamos, Deus deveria fazer isso lá atrás. Eu vi o testemunho do pastor Reinhard Bonk, que está ganhando a África para Jesus, todo aquele continente. As cruzadas daquele homem se convertem 1.200.000 pessoas, 1,5 milhão de pessoas. E ele dava um testemunho que Deus iria colocar ele num país na África. Eu não me lembro o nome desse país agora. E ele tentou o visto 20 vezes para esse país da África, e 20 vezes foi negado o visto. E ele orava e dizia, Deus, eu não entendo, o Senhor me disse que iria me colocar naquele país, mas eu não consigo visto para entrar ali. E Deus se calava. Passou-se 30 anos, pastor Tiago. 30 anos se passaram, e aí Deus falou para ele, chegou a hora de você entrar naquele país. E ele disse, como é que vai ser? E Deus disse, espere que eu vou lhe mostrar. Deus converteu o presidente do país. O presidente ficou sabendo que tinha 20 vezes o visto negado para a Reinhard Bonk, mandou o avião presidencial ir buscar ele na Alemanha. E a primeira vez que ele entra no país para pregar, ele vai dentro do avião do presidente, e quando ele pregou lá, 2 milhões de pessoas de um único culto se converteram a Jesus. Levanta a sua mão, pega essa palavra. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Não desfaleça a sua fé, não esmureça. Ele está trabalhando, aleluia, oh aleluia. Mas ele está questionando, como é que vai ser isso? Sou velho, a mulher já está velhinha. Aí o anjo vai dizer, versículo 19, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu vejo a Gabriel se apresentar 3 vezes na Bíblia. A primeira para Daniel. Daniel tem uma revelação e começa a orar querendo resposta. O anjo vai descer 21 dias depois. E quando o anjo desceu, o anjo disse, Gabriel, homem muito desejado, o céu quer te conhecer. Desde quando você dobrou o joelho a orar, Deus ouviu a sua oração. Mas quando eu vim lhe trazer a resposta, o principado que atua nos céus da Pérsia me deteve. Eu guerreei com ele 21 dias, até que Miguel me abriu o caminho. E aqui eu lhe estou, para lhe trazer esclarecimento das visões que você teve. A segunda vez aparece para Zacarias, e a terceira aparece para Maria, mãe de Jesus. Gabriel era o secretário particular de Deus. Você está entendendo como é que sua bênção vai chegar? Deus podia mandar qualquer um, mas Deus vai dizer, Gabriel, você que assiste diante de mim, é você que vai descer e vai levar a resposta. Tem alguém recebendo aqui? Oh meu Deus do céu. E ele diz, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Quando nós vemos a fala do anjo, parece que ele está punindo Zacarias, porque Zacarias não creu. Só porque você não creu, você vai ficar 9 meses sem conseguir falar. E só depois que essas coisas acontecerem, a sua língua vai se soltar novamente. Parece uma punição, pastor Tiago. Parece uma punição, Moabe Marinho.
Parece uma punição de Huberto, mas o que Deus está fazendo aqui é dando um presente para Zacarias. Porque às vezes, irmão, nós falamos demais. Às vezes estamos esperando as coisas acontecer, e aí a gente está falando, ó, vai sair, ó, aí vai chegar, ó, está bem perto, ó, já apliquei, ó, já entrou lá, já apareceu o número, e aí a gente fica naquela agonia, e aí fica a gente de lá, a inveja entra, a oração contrária entra, e deixa eu lhe dizer uma coisa, a inveja de crente é pior que macumba da Bahia. Não, é pior do que macumba da Bahia, a inveja. Você está contando e a pessoa está lá, eu já estou aqui há não sei quantos anos, e não aconteceu nada para mim, ele chegou ontem. Mas... Ai, sabe o que Deus fez com Zacarias? Ele disse, Zacarias, eu vou lhe dar um presente, você não vai conseguir falar essa bênção para ninguém. Você vai ficar mudo, meu filho. Porque, imagine, a Bíblia vai dizer que o povo se maravilhava porque demorou para ele sair dali. A Bíblia vai dizer isso aqui, ó, versículo 21. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se que tanto se demorasse no tempo. O povo já estava dizendo, não, aconteceu alguma coisa. Imagine se Zacarias sai dali, montado na bengala dele, velho. Isabel está lá, não tinha nem um dente na boca mais. E aí ele diz, vocês não sabem... O anjo desceu, falou comigo, Isabel vai engravidar. O povo diz aí, Dodô. Acho que ele cheirou o incenso e deu alguma coisa, fez algum efeito diferente. Aí o anjo disse, olha, Zacarias, vou lhe dar um presente, você vai ficar mudo. Isso aqui é uma estratégia que Deus está lhe dando. Quando você tiver um grande projeto, que Deus está lhe sinalizando, está dizendo, vai chegar, viu? Está vindo aí, estou colocando na sua mão. Você, ó, bota um zíper na boca. Porque a gente gosta de contar novidade, Nino. A gente gosta de sair falando, oi, está vindo uma bênção aí, está vindo um negócio, vai acontecer e não sei o quê. Aí o diabo começa a trabalhar para querer lhe atrapalhar. Aí é oração contrária, aí é palavras de maldição que são liberadas. E tudo isso impede, irmão. A gente só pode compartilhar com quem acredita. A gente só pode compartilhar com quem concorda. Quem ia acreditar num mistério desse na vida de Zacarias? Aí o anjo diz, vou lhe dar um presente, vai ficar mudo. Quando ele sai, o povo diz, o que foi que aconteceu? Demorou. Ele não sabia a língua do mudo. Ele não sabia se comunicar. Minha esposa que sabe, foi me ensinando A, B. Aí eu fico tentando falar para ela está tudo errado. Era Zacarias. Zacarias falava por acenos. Ninguém entendia. Aí alguém percebeu alguma coisa. Olha, só pode ter tido uma visão. Deve ter visto um anjo. E aí ninguém entendia, porque Deus estava dizendo, você precisa ficar calado. Fale para seu irmão, fale, você precisa guardar segredo. Você precisa ficar na sua, meu irmão, ó. Segura a tua língua dentro da boca, porque a gente quer contar, Gilberto, a bênção. A gente quer sair falando, oi, apareceu um negócio aí, vai ser. Calma, Deus está dizendo, fique mudo. Você só vai abrir a boca, escute isso aqui, só depois que essas coisas acontecerem. Tem alguém me entendendo aqui? Diga amém. Só depois que acontecer, aí você vai falar. E parece, porque a Bíblia, vamos continuar o texto. E o povo estava esperando, Zacarias se maravilhava que tanto se demorava. Saiu ele, não podia falar. Entenderam que tinha tido uma visão no templo. Falava por acenos e ficou mudo. Sucedeu que terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. 24. E depois daqueles dias, sua mulher concebeu. E por quantos meses se ocultou? Quem pode falar? Me ajude. Por quantos meses? Quantos meses? Parece que ela entendeu o mistério de Deus. Quando ela viu Zacarias mudo, ela disse, rapaz, eu acho que Deus não quer que ninguém saiba disso. Ela engravidou e ela ficou 5 meses em oculto. E me perdoe, minhas irmãs, mas isso para a mulher é difícil. A mulher ficar 5 meses sem contar uma novidade, meu Deus do céu, é difícil. Alguém disse que Jesus apareceu para uma mulher porque queria que o negócio divulgasse rápido. Mas ela vai entender o mistério de Deus.
Por quê? Porque imagine se ela sai na vizinha, 80 e tantos anos, eu estou enjoada. Não aguento sentir o cheiro de Zacarias perto de mim. Me deu uma vontade de comer jaca com farinha. Aí alguém ia dizer para ela, vem cá, Isabel, você está dizendo que você está grávida? Pelo amor de Deus. Aí ela se ocultou. 5 meses ela guardou segredo. Uma irmã lá na igreja, minha irmã, Pai do Senhor, vou contar a sua história. Uma irmã lá na igreja ficou 3 semanas sem aparecer. E eu, a irmã fulana não está vindo para a igreja, porque pastor vai lá orar por ela, porque ela está com mioma. A barriga está inchada, e aí ela está com vergonha, porque ela não tem como fazer o tratamento, e parece estar com medo de morrer, porque o negócio já está grande. Eu digo, vamos lá visitar essa irmã para ver o que a gente pode fazer por ela. Quando chegou lá, minha irmã, a senhora está doente. O que foi que houve? Porque não procurou a gente dava um jeito, juntava um dinheiro para fazer um exame, via como resolver isso daí. Eu já fui no médico, pastor. Eu disse, o médico disse o quê? O médico disse que o mioma está com 3 meses já. Ela estava grávida. Aí, depois de 9 meses, está um menininho lá, um neguinho correndo pela igreja. Eu disse, eu não vou botar o nome dele de mioma, porque é maldição. Alguém ia dizer de Isabel, isso é mioma, Isabel. Que gravidez que nada, você comeu demais. Ô, Isabel, vai fazer uma caminhada de manhãzinha, Isabel, para perder essa barriga. 5 meses foi o tempo que ela conseguiu se esconder, porque depois de 5 meses de gravidez, já não tem mais como esconder. A barriga dos 5 por 6 dá um pulo que parece que tem 3 meninos dentro. E parece que já está tudo formado ali. 5 meses ela se ocultou, porque ela estava dizendo, eu vou segurar minha bênção aqui, eu vou esperar, quando o negócio acontecer, aí vai vir a divulgação. 6 meses de gravidez, o anjo vai visitar a mãe de Jesus lá, o Espírito vai cobrir ela vai ser cheia do Espírito Santo, e o ventre dela vai ter um Salvador. Ela vai se encontrar com Isabel, e ela falava inglês, porque esse povo era chique. Hello, Isabel! A Isabel foi cheia do Espírito Santo, falou língua estranha, reteté, profecia. Eita, o menino mexeu aqui, foi cheio, o mistério grande. Aí agora olha que eu estou encerrando. Versículo de número 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos, quem foi? Os seus quem? Me ajude, os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Os vizinhos ficam logo sabendo. Aqui é diferente do Brasil, a gente quase não conhece o vizinho. Eu fiquei um tempo aqui na casa de minha cunhada e a vizinha da esquerda era uma senhorinha, velhinha já. Eu acho que já tinha passado dos 80, vivia sozinha. De vez em quando ela saía assim na porta e depois voltava, vivia sozinha, ninguém visitava ela. E ela faleceu, pastor Tiago. E levaram quase 1 mês para descobrir que ela estava morta. Quando os filhos resolveram visitar, chegou lá, já estava em decomposição. Tiraram o corpo, limparam a casa e botaram para lugar. Eu digo, nem a gente que morava aqui do lado não percebeu. Porque a gente aqui é difícil ter comunhão com os vizinhos. Mas no Brasil, meu Deus do céu, sabe de alguém que conhece a sua vida? É o seu vizinho, meu Deus do céu. No Brasil, você chega na casa da pessoa e diz assim, ô Joana! Ô Joana! Aí o vizinho aparece e diz, não está aí não! Não é assim, não é assim? Aí você pergunta, e a senhora sabe para onde ela foi? Não foi muito longe não, porque saiu de Havaiana com a roupa que fica dentro de casa. Ele sabe a roupa que você veste. E para onde? Mas eu não é, não diga eu não é. Se você saiu arrumado para ir para o centro, para ir para alguma coisa que você vai voltar de noite, aí ele vai voltar, mas não sei a hora, porque saiu com a bolsa nova que comprou. Todo arrumado, escovou até o cabelo. Se você viajou, ele vai dizer, eu vi na hora que o Uber parou aí, e ele botou a mala dentro do carro, eu acho que não vem agora não. Viajou, eu acho. Não me disse não, mas eu acho que o vizinho sabe tudo da nossa vida.
E os parentes também sabem, porque sua mãe fala para sua tia, fala para sua prima, fala para o seu primo, fala para o seu irmão, e fica todo mundo sabendo. Imagine, na família e na vizinhança de Isabel, tinha um comentário. Pô, Isabel casou e até agora nada, rapaz. O negócio estreitou para Isabel. 5 anos, nada de filho, 10 anos, nada de filho. A Isabel está de cabelo branco, nada de filho. Aí as parentes perguntando, e aí, Isabel? Pô, menina, Isabel casou, mas parece que não vem menino aí não. Já tem tempo, não sei o quê. Mas aí quando chegou a hora de Deus, meu irmão, os vizinhos ficaram sabendo, os parentes ficaram sabendo, a notícia do milagre vai se espalhar. Não, você não está entendendo não. Se você entendesse, você levantava a mão, você dava um glória, um aleluia, alguma coisa. A notícia vai se espalhar. Os vizinhos do Brasil, dos Estados Unidos, as suas parentelas vão ficar sabendo o que Deus está fazendo na sua vida. E nesse dia, levante a mão, não vai ter lugar para inveja, não vai ter lugar para palavra de maldição. A Bíblia vai dizer, eles se alegraram, oh aleluia. Eu estou vendo já a festa, o churrasco de picanha, Nino, o negócio vai ser forte, a alegria lá dizendo, chegou a vitória, chegou a bênção, parecia que não ia vir nunca, levante a mão, pega isso, mas Deus está entregando aqui, oh aleluia. Terra, estou querendo falar no instante, glória a Deus, aleluia. Os vizinhos ficaram sabendo. Agora escute. Olha isso aqui é forte. Ó. Os vizinhos, os parentes ficaram sabendo. A misericórdia de Deus sobre a vida deles, se alegraram. No 8º dia que o menino nasceu, vai circuncidar, era lei. Vieram circuncidar. E agora o povo está botando o nome no seu milagre. É Zacarias. Alguém quando viu Isabel com 5 meses, disse, ih rapaz, Isabel está doente, viu? Ih, rapaz, olha a barriga de Isabel como está grande, tem alguma coisa errada. Aí Isabel, não, menina, eu estou grávida, está grávida como, Isabel? Não, é 5 meses já, não, mas você já não menstruava. Como é que você sabe? Não tinha, como é? Obstetra, ultrassom, não tinha aquele pauzinho que faz o xixi para aparecer a letrinha, não tinha. Como é que você sabe? Nunca engravidou, como é que você sabe? Eu sei, porque Deus falou com meu marido, ele me explicou, não, esse negócio. Aí quando nasce a bênção de Deus na sua vida, aí o povo está botando o nome, é Zacarias, Juninho. Vai chamar ele de Juninho, porque o pai é Zacarias Júnior. Aí tem gente que não vai acreditar na sua vitória, no seu milagre. Mas quando você receber, vai querer botar nome. Aí você vai dizer, não, o nome é o nome que Deus deu. É João. Mas como pode ser João? Não tem ninguém na sua parentela que se chame João. Chame o pai aí para ver. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, chamaram o pai, perguntaram, versículo 62, e perguntaram por acenos ao pai, que queria que, como lhe chamasse, e ele pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. Deus falou que é para botar João. O anjo quando veio disse, é João, e todos se maravilharam. E quando aquela maravilha aconteceu, olha o 64 e eu encerro, e logo a boca se abriu, a língua se soltou, e ele já não falava como a gente fala, ele já falava louvando a Deus, ele já falava cantando, ele pegou o hino da harpa, de número 15, foi na cruz, que um dia eu vi, aleluia. Mas deixa eu lhe dizer o que vai acontecer com você, você vai receber um sinal da bênção que Deus vai dar, levanta a mão para pegar isso que é profético, você vai receber um sinal, e você vai ficar calado, você não vai dizer nada para ninguém, só quando acontecer, você vai chegar no ciclo de oração e vai dizer, me dê aí uma oportunidade, pastor Tiago, que eu vou louvar a Deus pela vitória, ei, adore a Ele, você vai falar louvando a Deus, aleluia. Se coloque de pé, mas senão eu prego aqui até vigiar, até virar vigília. Não esmureça a sua fé. O que Deus tem para nós nessa noite? Só uma palavra eu resumo aqui. Deus ouviu sua oração, aleluia. Você está orando pedindo o quê? Está pedindo para seu irmão morrer, então Deus não ouviu não. Está pedindo vitória, Deus ouviu a sua oração. Você veio aqui no ciclo de oração
Sexta-feira. E Deus está lhe dizendo: eu ouvi sua oração. Não temas, a sua bênção vai chegar. Nem você vai acreditar, mas vai chegar. O tempo de diz que já era, mas vai chegar. Os vizinhos não acreditam mais, mas vai chegar. Os parentes já descreram, mas vai chegar. Feche os seus olhos. Canta, pastor Tiago, para a gente orar aqui. Bota aquele clima aí com a luz apagada que eu gosto. Aleluia, Jesus. Quão formoso é. Presente a Deus aí, vai. Rei do universo. Vai a hora agradecendo já, vai. Enche a terra. Bora agradecendo, ó Deus. Enche o céu. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é. Maravilhoso é poder te adorar. Bote as suas mãos, diga maravilhoso. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Sim, meu Deus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Recebe a nossa Tua glória enche a terra e enche os céus. Jesus. Tua glória enche a terra. Diga. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez, maravilhoso, pastor Tiago. Maravilhoso é. Maravilhoso. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Deus, porque como Zacarias nós não vamos ficar descrentes à mensagem que o Senhor enviou. Ficaremos mudos porque aprendemos que é melhor. Mas não porque descremos, mas ficaremos mudos para esperarmos a bênção se concretizar. E quando os nossos lábios se abrirem, será para louvar ao Senhor. Nós vamos falar louvando a Deus. Obrigado, Senhor, porque na nossa vida nunca foi sorte, sempre foi Deus. E o tempo da nossa aprovação não é por infidelidade, não é por má colheita,
mas é porque o Senhor está preparando a bênção e ela é muito especial. O Senhor está caprichando, não está demorando. E quando essa bênção chegar, muitos se alegrarão e glorificarão a Deus. Oh Jesus, a nossa vida em Tuas mãos está. Obrigado por esta semana. O Senhor nos sustentou até aqui. Amanhã alguns ainda vão trabalhar. Dê a eles força, dê a eles graça, dê a eles vigor. E que no domingo, Senhor, estejamos juntos novamente para engrandecermos, adorarmos e bendizermos o nome do Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor. Dê uma salva de palmas a Ele, se você puder. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos nesta noite. Queridos, que palavra abençoada ministrada aos nossos corações.